Ei, você já parou para pensar que algumas cenas de anime são mais do que somente entretenimento? Que elas carregam mensagens que falam direto com a sua vida? A luta do Rengoku contra a Kazen em Demon Slayer é exatamente uma dessas cenas. E eu vou te mostrar hoje que, se você prestar atenção, dá para extrair uma série de lições sobre fé, coragem, sacrifício e a batalha espiritual que todos nós enfrentamos diariamente. Então senta aí, se prepara, porque eu vou te levar passo a passo nessa luta. Mas não do ponto de vista do poder das espadas, e sim do poder da fé. E vou te falar, a história de Rengoku é quase um espelho do que a Bíblia diz, do que a Bíblia nos ensina sobre coragem e integridade. Vamos começar pelo começo, o contexto da luta. Rengoku acabara de salvar dezenas de pessoas no trem infinito. Ele podia estar exausto, podia querer descansar, mas aí surge a Casa, um dos 12 luas superiores em Demon Slayer. São os mais fortes que existem, né? E aí você percebe que a vida é assim também. Você luta, você vence uma batalha, você acha que vai ter um respiro e do nada aparece outro desafio. Às vezes ainda até maior. Em 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. A Casa é exatamente isso. Ele representa as tentações, os desafios que surgem quando você menos espera. Rengoku não foge, ele não hesita. Ele encara o inimigo e se posiciona entre ele e os outros que não têm como se proteger. E aqui já temos a primeira lição. Um verdadeiro guerreiro da fé não luta só por si mesmo. Em Efésios 6,13 nos lembra: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Rengoku não precisa de armadura de metal. A armadura dele é a convicção, a fé e o propósito. E você, quando surge um desafio? Você se esconde ou se levanta para proteger os outros? Para proteger os mais fracos? Quais são as suas atitudes? A Bíblia diz em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. E é exatamente isso que Rengoku é nesse momento. Ele é a chama que brilha na escuridão, que inspira coragem, mesmo quando tudo parece perdido. E sabe de uma coisa? Você também foi chamado para brilhar. Agora, vamos olhar para a Casa. Ele não chega só atacando. Ele tenta convencer Rengoku. Ele oferece poder, força, a possibilidade de nunca mais sofrer, de nunca mais morrer. Tentação, hein? Isso lembra muitas tentações que a gente enfrenta na vida real. Sempre tem aquele caminho fácil, aquele atalho que promete prazer, conforto ou vantagem rápida. Mas em Romanos 6,13 diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. A Casa promete vida, mas na verdade oferece escravidão. Ele disfarça a morte como se fosse liberdade. Já ouviu promessas assim, né? Faz só uma vez, ninguém vai saber, segue esse caminho, é mais fácil. Mas aí, a grande pergunta que fica é: você tem força para dizer não? Você consegue encarar a tentação e falar: não vou ceder? Porque é exatamente isso que Rengoku faz. Ele olha na cara do inimigo e escolhe permanecer firme. Isso é a fé em ação. Agora, vamos para a parte mais intensa: o sacrifício de Rengoku. Mesmo ferido, com o corpo quase destruído, ele continua lutando. Ele poderia ter desistido, poderia ter poupado sua vida, mas ele decide colocar a missão acima do próprio conforto. Se estivesse sentindo desmotivado, ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Em João 15,13 nos ensina: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus fez exatamente isso por nós. Ele não recuou, não buscou atalho. E Rengoku, nesse universo, mostra essa mesma atitude. O verdadeiro herói se sacrifica, mesmo que ninguém veja ou entenda. E aqui vem a reflexão para você.
Até onde você está disposto a ir por amor a Deus e ao próximo? Porque falar de amor é fácil. Difícil é amar quando dói, quando custa alguma coisa de você, quando você tem que abrir mão de algo que parecia confortável ou seguro. E a vida cristã é exatamente isso. Não é viver pelo nosso conforto, mas pelo propósito de Deus. Mesmo depois de sua morte, Rengoku deixa um legado. Ele inspira Tanjiro, Inosuke e Zenitsu a continuarem lutando. Hebreus 11 fala sobre esses heróis da fé. Pessoas que já não estão mais aqui, mas cujas vidas continuam impactando os outros. Rengoku se torna esse herói. E você também pode. Qual será o legado da sua vida? Será que vão lembrar de você como alguém que viveu só para si? Como alguém que, sei lá, só espalhou a fé, sem coragem ou sem esperança? Em Provérbio 10:7 diz: a memória do justo é abençoada. A memória de Rengoku foi abençoada no universo. A sua também pode ser, se você viver com propósito em Cristo. Então, da próxima vez que você assistir essa luta, não veja só como entretenimento. Todas as vezes que eu vejo, eu sempre me emociono. Veja como um espelho da sua vida espiritual. Todos os dias você enfrenta o seu acaso. Pode ser uma tentação, pode ser um medo, a pressão do mundo, mas a essência é a mesma. Você precisa decidir se vai ser luz ou sombra. Lembra-te, em Cristo você não luta sozinho. Você não luta por vitória, você luta a partir da vitória. Jesus já venceu na cruz, ele já garantiu o final da história. Tudo que você precisa fazer é segurar firme a espada da fé e não soltar. O desafio que eu te deixo hoje é simples. Seja a chama. Não aceite atalhos. Não negocie a sua fé. Seja a luz onde todos escolhem a sombra. E quando você decidir brilhar, outros vão aquecer na sua luz. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui a gente não assiste anime só para se divertir, só por diversão. A gente assiste anime para aprender sobre a vida, sobre a fé e sobre Deus. Até o próximo vídeo. Guerreiro da Luz. E nunca esqueça, jamais se esqueça, a sua chama nunca pode se apagar. Amém.